Olha, Donald Trump anunciou hoje que o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, vai deixar o cargo. Essa é a primeira baixa desse círculo mais próximo de Trump. Waltz foi o responsável pelo vazamento por engano dos segredos militares de toda a discussão de um ataque ao Iêmen, tudo isso com a participação de um jornalista. Vamos ver na reportagem de Mariana Janjaco. Waltz será realocado para o posto de embaixador dos Estados Unidos na ONU, posição de menor relevância. O secretário de Estado, Marco Rubio, também atuará agora como conselheiro interino de Segurança Nacional. Mike Waltz trabalhou arduamente para colocar os interesses da nossa nação em primeiro lugar. Sei que ele fará o mesmo em seu novo cargo, disse Trump. Em março, Waltz ganhou atenção internacional depois de incluir por engano o editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, em um grupo de mensagens que reunia várias autoridades e onde foram discutidos ataques militares contra a milícia Houthi no Iêmen. O caso foi considerado um escândalo por especialistas em segurança e ex-funcionários do governo, já que o jornalista teve acesso de forma antecipada a informações sobre a ofensiva contra os Houthis. Desde então, Waltz estava em terreno instável, tendo perdido grande parte de sua influência junto à administração Trump. Alex Wong, vice-conselheiro de Segurança Nacional, também deve sair, segundo diversas fontes disseram à CNN. Não é a primeira vez que Rubio é convocado repentinamente para preencher uma vaga no governo. Em fevereiro, Trump demitiu a arquivista nacional Colleen Shogan e nomeou Rubio para o cargo. No mesmo mês, Marco Rubio foi empossado como diretor da USAID, a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, que Trump quer fechar como parte dos esforços para cortar gastos. Sandro, quero começar com você, porque assim, o mundo assiste a isso dizendo, minha nossa, esse pessoal está cuidando do maior exército do mundo, está cuidando da maior força militar do mundo, né? Quer dizer, todo o escândalo do Signal, como a gente ouviu da Mariana Janjaco aqui, já passou uma impressão do tamanho da exposição e da insegurança. Você esteve aqui para tratar disso com o VAC no WW. O que esse capítulo a mais vai nos mostrando da condução de Trump na área militar e da segurança nacional? Bom, Thaís, o que a gente pode ter aqui, num primeiro lance, são três coisas que levam à demissão do Mike Waltz. A primeira, que tem sido muito publicizada, que justamente foi essa gestão atabalhoada de uma utilização de um aplicativo, isso segundo informações e reportagens, colocou o Trump muito furioso. Ele passou a demandar que todas as reuniões relativas à segurança nacional na Casa Branca sejam em salas preparadas para isso, salas blindadas, como deve ser, e não por meio de aplicativos de troca de mensagens, como é o caso do Signal. E também há duas outras razões que não são tão apontadas publicamente, mas que foram apontadas no sentido de que Waltz não estava tendo uma boa relação com o secretário de Defesa, o Pete Hegseth, e isso é essencial para um bom assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, segundo a história já do cargo, como a gente vê. E a terceira é que ele não estava tendo um bom relacionamento, inclusive com outras agências. E, fora isso, na base eleitoral do Trump, essa base maga, o Mike Waltz não era uma grande figura como é, por exemplo, o secretário de Defesa, o Pete Hegseth. Então, aqui, talvez o Trump esteja colocando o Waltz numa posição que, aos olhos dele, é muito menor do que a posição de assessor de segurança nacional, uma posição de embaixador na ONU, mas também um pouco para proteger o seu próprio secretário de Defesa, que está sob investigação de um segundo chat de Signal envolvendo a esposa, o advogado e amigos. Não, é como a gente fala aqui no Brasil, puxa uma pena, sai uma galinha. Ô Gunther, o Sandro está trazendo um ponto aqui, que também tem chamado a atenção na administração do Trump, que é esse relacionamento intruncado com outras figuras do alto escalão do governo. Marco Rubio, por exemplo, acabou assumindo interinamente. Não é o primeiro cargo que ele assume interinamente, outros cargos ele acabou assumindo interinamente. Ao mesmo tempo, tem aquela moça radical que foi falar para o Trump, tem um monte de gente aí que não gosta de você, demite. Hoje ela foi para as redes sociais comemorar a demissão do Mark Waltz. Quer dizer, olhando para esse tipo de relacionamento que Trump conseguiu promover ali na sua cúpula, no Salão Oval, o que a gente pode esperar disso?
a gente pode esperar cada vez mais improvisação, Thaís, porque de todos esses, praticamente, eu diria, de todo o gabinete do Trump, né, o Waltz pode ser considerado o melhor preparado, principalmente em termos de política externa. Ele já tinha vivenciado o governo, ele já tinha experiência, ele serviu efetivamente no Afeganistão. Então, quando ele sai aí, em parte, né, completando o que a gente já está falando, de que ele estava se dando mal com membros do governo por justamente ser muito melhor preparado do que todos os outros, principalmente que o Hegseth, né, o secretário de Defesa. Então, nesse momento em que o Marco Rubio assume não é um cargo qualquer, gente. Ele tem um poder agora de decisão sobre o governo americano que só remonta a Henry Kissinger no fim dos anos 60 e início dos anos 70, em que acumulou justamente o cargo de secretário de Estado e National Security Advisor. Então, o Marco Rubio agora que se cuide, porque ele está acumulando muito poder, mesmo que fique interinamente por um pouco tempo, e que eu acho que vai ser difícil colocar alguém à altura. Portanto, uma improvisação ainda muito maior vem pela frente desse governo, se é possível isso acontecer. Sandro, qual é o limite para o amadorismo nessa área de segurança nacional? Bom, a gente já viu um pouco, vislumbrou um pouco isso. Você lembrou a figura pavorosa da Laura Loomer, que é a influencer que foi a influencer que foi capaz de demitir um dos quadros mais preparados das Forças Armadas norte-americanas, que era o general comandante do Comando Cibernético dos Estados Unidos e da Agência de Segurança Nacional. E ela conseguiu derrubá-lo simplesmente com uma conversa com Trump, dizendo que ele não era um elemento fiel ao Trump. Ele era fiel ao Estado americano, mas não era fiel ao Trump. Então, aqui a gente também vê essa tensão. Porém, por um outro lado, Thaís, eu quero ressaltar uma coisa que é bastante interessante. Trump podia ter nomeado uma figura desse movimento MAGA para o cargo do Waltz imediatamente e não fez. Ele colocou o Marco Rubio, que é um político profissional. Então aqui também, Trump também talvez esteja olhando para a própria dinâmica de poder dentro do seu próprio governo e talvez entendendo que ele também não pode dar tanto ao movimento MAGA. Ele não pode ser refém do movimento MAGA como ele, por exemplo, é refém do Hegseth. O Hegseth tem uma base dentro desse movimento que apoia o Trump própria, diferente do Waltz. Ele tem uma base popular própria, né? Diferente do Waltz. Então, nesse sentido, você tem toda essa questão e essa dificuldade. Que quadro ele vai achar? Concordo com o Gunther que realmente haverá improvisação. Ou você vai ver cada vez mais cargos sendo colocados nas costas do Marco Rubio. Ô Gunther, tentando olhar um pouco assim para outras áreas importantes em que outros amadores, ou pelo menos pessoas sem o preparo condizente para tocar no governo Trump, também queria te ouvir sobre esse limite. Quer dizer, a gente imagina, a gente agora no bloco anterior, tratando da economia, né, eu fiz um trocadilho aqui dizendo o seguinte, que o mercado estava louco para o Trump mudar de ideia sobre as tarifas. Agora o mercado quer que o Trump pare de mudar de ideia, porque como ele não decide o que ele quer, ele provoca mais volatilidade. Então, o que a gente, qual é o melhor que a gente pode esperar? Que eles errem bastante para bater logo nesse limite ou os Estados Unidos têm musculatura para aguentar muito erro? Olha, Thaís, essa pergunta aí não é nem de 1 milhão, nem de 1 bilhão de dólares, né? Já está falando da economia global e a gente está falando da segurança global. A China, pelo que eu percebo, já está se negando a negociar com o Trump, porque está percebendo toda essa, não tem outra palavra, lambança que o governo dele vem fazendo, que não é só o presidente Trump, é o governo, como você vem falando. Então, qual dessas duas situações é muito difícil? Muito difícil porque o Congresso americano, controlado pelos republicanos, ainda eles estão com muito medo de não conseguirem, principalmente a Câmara dos Deputados, de se reelegerem em novembro do ano que vem, né? Que toda a Câmara dos Deputados ela é renovada a cada 2 anos. Já alguns senadores começam a se levantar contra. A última esperança em alguns assuntos tem sido a Suprema Corte, que parece que começa a colocar alguns limites, né, nessas ações do governo Trump. Então,
Qual dessas duas opções eu ainda realmente não sei. Eu só sei que nós estamos assistindo nessa avalanche de incompetência o declínio do poder e da influência americana no mundo. E o que vai vir disso a gente ainda não sabe. Talvez ninguém saiba, né, Gunter? E a gente vai contando com a participação de vocês para nos ajudar a fazendo a leitura no meio do caminho.